Olá a todas! Chegamos à terceira apresentação deste módulo e hoje conversaremos um pouco mais sobre o sono do bebê, agora destacando as particularidades do sono do bebê de 2 meses. Convido você, mãe, para mais esta caminhada juntas. E ao cair nesta toca da rotina do sono do seu bebê de 2 meses, mãe, é importante reforçarmos que, apesar de parecer que ao dormir desligamos nosso corpo, o cérebro está em intensa atividade e isso é essencial para todos nós, inclusive para seu pequeno, sua pequena, pois o sono é fundamental para restabelecer as energias com funções restauradoras e adaptativas, assim como consolidar memórias e aprendizados, além de modular o humor, e também está relacionado ao funcionamento dos sistemas imunológico, cardiovascular e endócrino. Portanto, o sono adequado e reparador é de extrema importância para o desenvolvimento saudável do seu bebê. E, para compreender o sono do bebê de 2 meses, precisamos retomar as diferenças em relação ao nosso sono. E quero reforçar aqui que o sono é cíclico. Durante a noite, nosso sono aprofunda e superficializa. Às vezes, chegamos a acordar, mas logo voltamos a dormir. Isso também acontece no sono do bebê. A diferença é que, enquanto esse ciclo se repete a cada cerca de 90 minutos ou 1h30 para nós, adultos, para o bebê, este ciclo se repete a cada 50 a 60 minutos, como representado na imagem. Ou seja, a cada 50 a 60 minutos, o bebê completa um ciclo de sono e pode despertar. Isso tanto nas sonecas diurnas quanto no sono noturno. Com essa informação, já é possível entender por que o bebê pode despertar tantas vezes à noite. E, para desvendar como funciona o sono do seu bebê, mãe, ainda na figura, veja que, com 20 a 30 minutos, o bebê alcança o sono profundo, quando é mais difícil acordá-lo. E com 30 a 40 minutos, já entra no sono leve, que é o que chamamos de sono ativo. Nessa fase, o bebê pode se mexer e movimentar o corpo, apresentar a respiração mais rápida e irregular e até vocalizar gritos breves ou grunhidos. Perceba que, às vezes, o adulto cuidador pode achar que o bebê está acordando, mas, na verdade, ainda está dormindo. E, muitas vezes, neste momento, os pais podem até despertar o bebê antes da hora. Desse modo, cuidado para não acordá-lo. E, entendendo este ciclo de sono do bebê, já conseguimos antecipar o momento ideal para colocá-lo no berço. Quando está sonolento, entrando no sono profundo, mas ainda não está completamente entregue ao sono, nos primeiros 10 a 20 minutos, para adormecer de fato no berço e não estabelecer associações. Mas fique tranquila, mãe, que abordaremos mais à frente de forma prática quando e também como colocar o bebê no berço. Quando falamos do sono do bebê de 2 meses, é importante retomarmos o que já foi falado anteriormente sobre esterogestação. O bebê, nos primeiros 3 meses de vida, ainda não se deu conta de que nasceu e não segue nosso ciclo do dia e da noite, chamado de ritmo circadiano, uma vez que dentro do útero dormia sem seguir uma rotina. Além disso, o bebê tem ciclos de sono mais curtos, como acabamos de ver, e também dorme mais. Conforme a Academia Americana de Medicina do Sono, até os 3 meses pode dormir aproximadamente 18 horas. E aqui destaco, mãe, que os trabalhos trazem as necessidades de horas de sono por faixa etária. Esse dado nos auxilia sendo tomado como referência. Mas o essencial é você observar se o tempo de sono do seu bebê está sendo suficiente para um sono reparador, com sua pequena, seu pequeno tranquilo e descansado. O bebê também acorda facilmente, pois fica menos tempo em sono profundo. Como o bebê de 2 meses não diferencia o dia da noite, mas pode responder bem a dicas, é importante mostrarmos para ele, para ela, o que é dia e o que é noite,
pois o bebê dorme cerca de 18 horas por dia, com uma duração aproximada do seu ciclo de sono em 45 a 60 minutos. E o tempo que o bebê de 2 meses fica acordado entre as sonecas, chamado de janela do sono, ainda é curto, dura cerca de 60 a 80 minutos. Portanto, serão muitas sonecas diurnas e, para introduzir o bebê no nosso ciclo circadiano, podemos apresentar o dia permitindo a entrada de um pouco da luz natural do dia na soneca diurna e, neste ponto, observe o que funciona melhor para o seu bebê, mãe. Caso você perceba que ele precisa que o ambiente fique um pouco mais escuro para uma soneca diurna reparadora, que idealmente terá a duração de um ciclo de sono do bebê, ou seja, 45 a 60 minutos, adapte o ambiente para o seu bebê, mas não deixe de expô-lo durante o dia à luz natural e também aos barulhos do dia a dia da casa. O bebê também poderá despertar mais vezes à noite. E já pontuo aqui que o que você faz quando o bebê desperta, mãe, é o que definirá as associações do sono. Por exemplo, só dormir mamando. Por isso, a chave da rotina é incentivar o bebê a, aos poucos, ir desenvolvendo autonomia nesses despertares para autorregular seu sono e conseguir voltar a dormir sozinho. E é este processo que mostrarei para você, mãe, no decorrer dessas apresentações sobre o sono do bebê de 0 a 5 meses. Mas, nos 3 primeiros meses, o bebê demandará mais devido à esterogestação. Portanto, podemos lançar mão de também apresentar o que é a noite, com o ambiente do sono noturno escuro ou apenas um foco bem fraco de luz quente e o silêncio ou tom das vozes mais baixo para cada vez mais o bebê compreender que é noite. Outra orientação é, se você amamenta seu bebê no seio, seu leite produzido à noite é rico em melatonina, o hormônio do sono, e a produção de melatonina pelo bebê pequeno começa apenas entre 2 e 3 meses de vida. Por esse motivo, amamentar à noite vai contribuir também para regular o sono do bebê. E, tanto nas sonecas diurnas como no sono noturno, é importante estabelecer desde pequeno, uma sequência de ações que você, mãe, consiga reproduzir na maior parte das vezes que o bebê for dormir. Repetir esse processo, que chamamos de ritual do sono, ajudará muito para o bebê desenvolver autonomia para dormir e adormecer sem brigar com o sono, pois, estabelecendo esse ritual na rotina de vocês, o bebê terá previsibilidade e, com seu amadurecimento neurológico, compreenderá que é a hora de dormir. Para as sonecas diurnas, você pode manter um pouco da luz natural no quarto ou um pouco mais escuro, o que for melhor para a soneca reparadora do seu bebê. Lembre-se de deixar seu bebê com uma roupa confortável e também a temperatura do quarto agradável. Você também pode usar uma música mais calma e relaxante, com volume baixo, ou cantar suave com a voz baixa, ou mesmo utilizar o ruído branco. Para evitar a associação do seio e da mamada com o sono, você pode amamentar e depois seguir com o ritual do sono, não deixando que amamentar seja o último momento do ritual ou que o bebê adormeça no seu seio. Aqui, ao perceber que o bebê sugou bem e já terminou a mamada e está na mama sem de fato sugar o leite, você pode devagar introduzir seu dedo mínimo pelo canto da boca do bebê entre suas gengivas para desfazer o vácuo criado com a boca do bebê no seu seio. Assim, você consegue retirá-lo sem machucar e, seguindo o ritual, se você tiver a ajuda de alguém da sua rede de apoio, essa pessoa pode ninar o bebê, seja com movimentos de balanço leve no colo, ou mesmo numa cadeira de balanço, ou caminhando lentamente. Ou, caso você esteja sozinha, você pode seguir esses passos. E, de novo, para evitar que o bebê estabeleça associação com o colo ou o movimento de balançar, assim que você perceber o bebê adormecendo, mas ainda não completamente entregue ao sono profundo, o que acontece nos primeiros 10 a 20 minutos, transicione o bebê do seu colo para o berço.
Aqui, outra orientação que ajuda muito, além de colocar o bebê para dormir no berço, ainda quando está sonolento, para que não tenha risco de você ficar tanto tempo com o bebê no colo e quando for colocá-lo no berço, já esteja indo para o sono mais leve e desperte. O que você também pode fazer é amamentar o bebê já com uma manta por baixo dele e, na hora de niná-lo, envolvê-lo nesta manta. Assim, ao tirá-lo do colo, o bebê seguirá no aconchego envolvido pela manta. Mas, fazendo seu pequeno, sua pequena, ter a impressão de que ainda está no seu colo. E, colocando o bebê devagar no berço, e esse passo a passo tendo sucesso, você pode delicadamente abrir a manta que ficará embaixo do bebê, sem risco de sufocá-lo. Outra opção para este momento é colocar o bebê em um ninho, que você mesma pode fazer com a base firme do colchão no berço, como já ensinei a fazer na primeira apresentação do segundo módulo, e pode ser usado de forma segura neste período da esterogestação, que o bebê demanda mais o conforto do colo, até por volta dos 3 meses, que é quando começa a rolar. Para o sono noturno, a diferença é no ambiente. Você pode manter a música baixa ou o ruído branco durante toda a noite, para auxiliar na autonomia do sono do bebê nos despertares noturnos e deixar o ambiente mais escuro ou com um foco de luz quente, amarela ou vermelha bem fraco. No restante, pode seguir o ritual da soneca diurna e, caso o bebê desperte, seja ao retirar do seio ou ao transicionar do colo para o berço, retorne ao ponto anterior e repita todos os passos. Sei que na teoria fica parecendo muito fácil e que na prática é muito difícil, pois você, mãe, está sobrecarregada com tudo depois da chegada do bebê, mas com consistência e paciência e com o crescimento e amadurecimento do seu bebê, ela aprenderá a autorregular seu sono. Conte comigo para ajudá-la nesse processo. Quando falamos do segundo salto de desenvolvimento, este momento pode ser um obstáculo no sono do bebê de 2 meses, pois, como já conversamos na primeira apresentação deste módulo sobre o salto dos 2 meses, quando o bebê cai no segundo salto, que habitualmente ocorre entre 7 e 9 semanas e tem uma duração aproximada de 2 semanas, mas lembre-se que pode variar, pois vai depender também de cada bebê. O bebê pode mudar sua rotina de sono, chorando mais facilmente, desejando mais contato físico e querendo ficar no seio o dia todo, nem sempre mamando de fato. Mas, depois do salto, surge um novo bebê, com várias habilidades novas. Seu pequeno, sua pequena fica mais ativo, virando a cabeça em direção aos sons, começa a perceber as mãos e os pés e a tentar controlá-los, também faz sons curtos e explosivos, como grunhidos, e pode brincar com os próprios sons produzidos, além de apresentar reciprocidade afetiva, vista pelo sorriso social. E como ajudar o bebê a atravessar o salto? A principal orientação é manter a rotina de vocês, mãe, reforçando que rotina não significa horários engessados, mas o que você faz com seu bebê no decorrer do dia. Isso porque, quanto mais previsível o dia a dia é para o bebê, mais tranquilo será passar pelo salto. Conversaremos sobre essa rotina a seguir, mas antes, talvez, pelo bebê durante a esterogestação dormir mais e também despertar mais vezes. E agora você compreende o porquê, mãe, pois seu ciclo de sono dura no máximo 1 hora e se ele não conseguir autorregular, o que pode acontecer no início, quando o bebê está aprendendo e amadurecendo, ele poderá despertar mais vezes à noite, o que pode ser traduzido como o bebê troca o dia pela noite e pela falsa ideia de manter o bebê acordado durante o dia para dormir melhor à noite. Mas é justamente o contrário que acontece, pois vimos como o sono é importante para o bebê se restabelecer, uma vez que todas as experiências que ele vivencia são estímulos diferentes que está recebendo. Quando o bebê não faz sonecas satisfatórias e reparadoras durante o dia, todo esse excesso de estímulo se associa à elevação dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e em níveis fisiológicos é essencial para o nosso organismo. Contudo,
seus níveis excedidos dificultarão que a pequena adormeça. E seu bebê, então, acabará brigando na hora de ir para o sono noturno, pois está exausto a ponto de não conseguir dormir. É o chamado efeito vulcão, que é o mesmo que acontece conosco, mãe, depois de um dia estressante, que estamos muito cansadas, deitamos e não conseguimos desligar para adormecer. E isso determinará também prejuízo na qualidade do sono noturno do bebê, que poderá despertar mais vezes, atrapalhando toda a sua rotina de sono. Por isso, quanto mais sonecas reparadoras o bebê fizer durante o dia, mais descansado e tranquilo ele ficará e melhor irá dormir à noite. E outro conceito importante para abordarmos aqui, aproveitando que estamos falando dos efeitos do cortisol, o hormônio do estresse, para o bebê, é sobre a hora da bruxa, que nada mais é do que um período em que os níveis dos dois hormônios envolvidos diretamente na regulação da vigília e do sono estão baixos. Na imagem, representado pela seta em vermelho. Nós já conversamos previamente que a produção de melatonina, o hormônio do sono, no bebê pequeno, começa entre 2 e 3 meses de vida, pois pode acontecer que, no final do dia, por volta das 18 horas, o bebê apresente um choro sem motivo, que não é cólica nem outra condição que você, mãe, identifique. É a hora da bruxa, caracterizado pela redução dos níveis de cortisol e ainda sem os níveis de melatonina necessários para induzir o sono, conforme representado no gráfico. Então, o bebê não consegue se manter ativo pela queda do cortisol e também não consegue dormir, pois a melatonina ainda vai ascender. E o que fazer para evitar a hora da bruxa? A principal orientação é observar se é isso que está acontecendo com seu bebê e aproveitar este momento da queda do cortisol e início da ascensão da melatonina para oferecer o ritual do sono, antes que ele e ela se irrite e exploda, ajustando a rotina de vocês para iniciar o ritual do sono e ajudar o bebê a dormir antes que entre na hora da bruxa. E como estabelecer essa rotina com seu bebê de 2 meses? Agora que você, mãe, já compreendeu as particularidades do sono do bebê de 2 meses, é mais fácil compreender também a importância de estabelecer uma rotina com o bebê desde pequeno, principalmente para você se sentir segura e também seu bebê, porque a previsibilidade da rotina possibilita ao bebê aprender a autorregular seu sono e também desenvolver segurança emocional. Por isso, criar uma rotina do sono com seu pequeno, sua pequena, com paciência e persistência é a lanterna para clarear a travessia de vocês. A orientação é, com consistência, estabelecer uma rotina ajustada para o dia a dia de vocês, mas estruturada, não rígida, da seguinte forma: o bebê acorda, você amamenta no seio ou oferece a fórmula infantil, conforme esteja sendo feito na sua casa. E, depois de manter o bebê em pé por cerca de 15 minutos, medida contra o refluxo, você pode fazer atividades ou brincadeiras para estimular seu bebê, como conversamos na apresentação anterior, pelo tempo que ele e ela ficar confortável. Aproveite o período da janela do sono com seu bebê acordado e, assim que ele apresentar sinais de sono, como coçar os olhos ou o rosto, bocejar, ficar inquieto ou irritado ou procurar mamar, ofereça o sono, seguindo o ritual do sono, antes que ele chore ou fique exausto para conseguir adormecer. E lembre-se da importância da higiene do sono e de, desde pequeno, evitar a exposição à tela para um sono saudável. E mãe, sempre olhe para vocês, pois ao entender o bebê e seu sono, você se sentirá cada vez mais segura para ajustar a rotina de vocês e para identificar quando algo está diferente, porque o sono do seu bebê mudou. Espero ter ajudado a iluminar um pouco mais o caminho de vocês hoje. Até o nosso próximo encontro.